Desde jogadores absolutamente ruins até os maiores de todos os tempos da National Football League, estes são os 5 níveis de jogadores da National Football League. O nível 1 é formado pelos piores jogadores que a National Football League já viu, verdadeiras lixeiras. Porque mesmo que algumas das piores jogadas imagináveis como essas raramente aconteçam, existem jogadores que constantemente fazem coisas dignas de nível 1. Um é Will Levis, cuja carreira foi ridicularizada online. Ele levou o time a 3 vitórias e 14 derrotas por um motivo. O time dele teve o pior recorde da National Football League, pegou a primeira escolha do draft e logo o trocou. Ele corria na direção errada, lançava a bola sobre companheiros livres e cometia interceptações terríveis. Will fez jogadas tão ridículas que virou motivo de riso na internet. No nível 1, outro jogador ainda tem um dos recordes mais constrangedores da National Football League. Brett Maher já havia errado alguns field goals, mas surpreendeu ao perder 4 pontos extras fáceis no mesmo jogo. Isso irritou seus colegas e o fez bater o recorde da National Football League de mais pontos extras perdidos em um jogo de playoff. E para piorar, ele imediatamente assinou com outro time para recomeçar e continuou errando os chutes. As jogadas desse cara não eram só ruins, ele é realmente ruim. Por fim, no nível 1, está esse cara muito feio, Kadarius Toney. Esse cara é tão ruim que suas habilidades de futebol nível 1 fizeram ele largar o esporte completamente para virar rapper. Isso também é nível 1. Olha, não existe uma única pessoa na Terra que poderia ter previsto que quando ele foi uma das principais escolhas do draft, o cara estava destinado a se tornar o próximo Odell Beckham. A carreira dele começou com só 4 recepções nos 3 primeiros jogos e nenhum touchdown na temporada. Escuta, o cara foi para o Chiefs e tentou mudar a identidade e o número da camisa para fugir da vergonha. Os torcedores zoaram ele por ainda ter o número dos Giants tatuado nas costas. Os holofotes fizeram Kadarius jogar pior, deixando cair passes frequentemente e até prejudicando Mahomes. Ele estava impedido e isso arruinou uma das maiores jogadas da história. Então, não só os Chiefs acabaram dispensando ele, como ele terminou nos shitstains, onde sofreu um fumble em um punt no seu primeiro jogo e também foi cortado por eles. Tudo isso é o motivo pelo qual Kadarius, ou devo dizer Jovem Joka, agora é rapper e age como se a vida dele fosse a do Lil Baby, mesmo que ninguém assista aos vídeos dele. Rimando, mentindo e sem jogar mais futebol americano, por isso está no nível mais baixo. Vamos comparar ele e os demais com o nível 2, onde os jogadores são um pouco melhores e ficam na categoria de ok. Aqui nesse nível estão alguns jogadores que você pelo menos pode ver alguns torcedores usando a camisa deles, e o primeiro é Tua. Você sabe de quem estou falando, cara, porque tem dias que ele realmente consegue lançar a bola como deveria e até liderar o time dele a vitórias de 50 pontos. Em outros dias, parece que o cara esquece como jogar e é totalmente dominado. O cara cai no chão e faz sinais estranhos com as mãos sem querer após levar uma pancada forte. Ainda que Najee Harris tenha melhorado um pouco, sua carreira foi arruinada por uma explosão de fogos de artifício. Najee foi um dos melhores jogadores do Steelers por um tempo, onde ele empurrava os adversários com o braço até o chão e até pulava por cima de marmanjos para marcar touchdowns. Após assinar com um novo time, Najee comemorava o 4 de julho quando uma explosão de fogos de artifício atingiu Najee no rosto e fez com que ele nem conseguisse abrir o olho esquerdo. Agora, não conseguir enxergar direito é o motivo pelo qual ele não só esbarrou acidentalmente nas costas do companheiro de linha, mas também, apenas 3 jogos após o início da nova temporada, isso fez com que ele já sofresse uma lesão no tendão de Aquiles, que encerrou sua temporada. Ninguém sabe se ele voltará a ficar saudável ou jogar como antes. Cara, eu meio que sinto pena dele. Também há o Kyle Pitts, que mesmo nesse nível sempre atrai torcedores fanáticos agindo de forma delirante no X. Pitts foi superestimado por ser o tight end mais alto já escolhido no draft e ter uma das temporadas de calouro mais promissoras dos últimos anos. Isso levou fãs a exaltá-lo e chamá-lo de Greatest of All Time. Mas desde todo esse hype, os números dele despencaram porque tudo que esse cara faz é jogar muito mal. Então, hoje em dia, tudo que as pessoas dizem é que ele é ruim. O fato de Pitts piorar com o tempo é o contrário do motivo de Sam Darnold estar nesse nível. A carreira dele começou mal, já que seu primeiro passe foi uma pick six. Em outro jogo, ele lançou 4 interceptações e foi flagrado dizendo que via fantasmas em campo. Vendo fantasmas.
Essas atuações o levaram a vários times, e apesar de parecer um jogador de baixo nível, ao chegar aos Vikings, ressuscitou a carreira, jogando de forma mágica e liderando o time a um dos melhores recordes da National Football League. Então não só eu entendi por que ele acabou sendo recompensado com um contrato de 100 milhões de dólares. O cara definitivamente evoluiu e pode acabar ficando ainda mais alto junto com os jogadores dos níveis bom, ótimo ou até mesmo lendário que vem por aí. Então, dito isso, é hora de levarmos as coisas para um novo nível de jogadores da National Football League. No nível 3, todos os jogadores que você vê fazem coisas realmente insanas. De DeAndre Hopkins, famoso por recepções históricas e perto do top 15 em recepções, até Michael Thomas, que brilhou com jogadas como essa em grandes anos no Saints. Teve até uma temporada em que ele teve uma média de mais de 100 jardas por jogo, o que lhe rendeu o prêmio de jogador ofensivo do ano. O irmão é um corredor de rotas de elite, com mãos excelentes, e nada pode ser feito sobre isso. Mas dado o alto nível dos recebedores, não reclame se eu incluir jovens estrelas como garotos diamante, Justin Jefferson e Ja'Marr Chase. Olha, o JJ já fez algumas das jogadas mais insanas que um recebedor pode fazer. Ele já recebeu nota 99 no Madden várias vezes por suas atuações e tem uma lista enorme de conquistas. Ele foi um dos jogadores mais bem ranqueados da liga por anos e virou rosto de um documentário sobre recebedores da Netflix. O cara é bom e está subindo de nível, mas ainda precisa conquistar mais, como seu ex-colega de faculdade e estrela da National Football League Ja'Marr. Ja'Marr Chase quebrou os recordes dos Bengals na hora, cara. No ano de novato, ele teve o recorde de jardas recebidas, passando de 1.400. Ele fez seu melhor jogo ao alcançar 266 jardas contra os Chiefs. Ja'Marr se tornou o jogador mais jovem em mais de 50 anos a conquistar a tríplice coroa, liderando a liga em recepções, jardas e touchdowns. Mas olha, tem coisas que nem ele consegue fazer. Isso veio do Alvin Kamara. Eu poderia passar o dia mostrando os melhores momentos do Kamara, porque ele é incrível, mas nunca vi ninguém fazer o que ele fez no Natal. Ele literalmente deu risada dos adversários, marcando seu primeiro, segundo e terceiro touchdowns só no primeiro tempo. Depois, ele fez o quarto, quinto e sexto touchdowns no segundo tempo, igualando o recorde de mais touchdowns corridos em um jogo. O cara estava tão fora de controle que a National Football League proibiu as chuteiras que ele usou por serem ilegais. Não, isso é loucura, mas até agora, nenhum jogador desse nível foi campeão vencendo um Super Bowl. Então é por isso que mesmo mais alguns jogadores aqui não conseguem competir com os grandes que virão depois. Para quarterbacks como Justin Herbert, mesmo fazendo passes incríveis, correndo para touchdowns, ganhando contrato milionário e namorando uma das mulheres mais bonitas que já vi. Meu Deus! Foi mal, mas ele e Joe Burrow ainda não fizeram o suficiente para serem dos maiores de todos os tempos. Ele foi muito elogiado por jogadas incríveis, lançamentos longos e por quebrar recordes, como mais jogos com mais de 400 jardas passadas nos 3 primeiros anos na National Football League. Mas isso, contratos gordos e alguns dos looks mais estilosos, às vezes até malucos, à parte. Estou sendo sincero, mesmo que ele seja bom às vezes, as lesões têm acabado completamente com a carreira dele. Agora ele só tem potencial para alcançar um nível mais alto, mas ainda não chegou lá. Josh Allen, no entanto, está quase lá, cara. Vi essa pessoa quebrar o nariz durante o jogo, mas mesmo assim continuou em campo e dominando. Ele era conhecido há tempos por apanhar do Mahomes. Ano após ano, após ano, após ano, após ano. Você entendeu meu ponto. Depois de vencer esse cara e levar o time longe nos playoffs, Josh conquistou seu primeiro prêmio de jogador mais valioso. Ele lidera seu time para vitórias e é um dos melhores quarterbacks do mundo. Mas eu vou mantê-lo nesse nível por enquanto, assim como... E por mais que me doa dizer isso, meu jogador favorito, Lamar Jackson. Me escuta, eu usava camisas do Lamar quase todo dia na temporada da National Football League. Mas mesmo que todo ano, Lamar sempre drible times inteiros, corra para touchdowns insanos e eleve seu jogo de passes fazendo lançamentos perfeitos para os parceiros dele. Ele constantemente liderando o time dele para um dos melhores recordes da liga e carregando eles para os playoffs com expectativas altíssimas faz parecer que ele deveria ser classificado como um dos maiores de todos os tempos. Mas ele é o único jogador na história da National Football League a ganhar o jogador mais valioso 2 vezes sem nunca chegar ao Super Bowl. Enquanto ele continuar tendo derrotas dolorosas e não conquistar o necessário, não consigo colocá-lo, nem outros, no mesmo nível dos grandes nomes da National Football League que já estão mais próximos dos maiores de todos os tempos no nível 4.
Eu sei que é futebol americano, mas preciso avisar rápido. Não dá pra começar o nível 4 com um jogador de linha. Isso gerou uma das estatísticas mais insanas da National Football League e dos esportes. Dá só uma olhada nesse monstro, cara, Zack Martin. Ele destruiu defesas por 11 temporadas e é considerado o jogador mais disciplinado de todos os tempos, sendo selecionado 9 vezes para o Pro Bowl, mais do que as 7 faltas de holding que cometeu. Isso é insano, mas impedir que as pessoas sejam derrubadas é o completo oposto do próximo jogador. Porque Luke Kuechly talvez seja o melhor da história em derrubar quem está com a bola. Ele detém o recorde de tackles da National Football League com não 1, nem 10 ou 15, mas 24 em um único jogo. Eu nem sei como isso é possível, cara. Mas quando se trata de outro jogador de nível 4 contra quem Luke jogou exatamente nesse jogo, Drew Brees é facilmente considerado isso e um dos melhores QBs de todos os tempos. Quero dizer, estamos falando de um cara que literalmente sobreviveu a um furacão que devastou a cidade inteira e depois levou o time ao Super Bowl logo em seguida. Brees também possui recordes impressionantes, como 54 jogos seguidos com passe para touchdown. Ele sempre foi consistente e excelente em Nova Orleans, e esses recordes comprovam isso. Além disso, Brees é o segundo em jardas, passes completos e touchdowns na história. Ter só um anel de campeão coloca ele próximo de um quarterback nível 4, como Aaron Rodgers. Mesmo sendo meio maluco na vida real, morando em cabanas escuras na floresta, usando drogas pesadas e dizendo que vive entre dois mundos dos extrovertidos. A habilidade dele no futebol americano é ótima. Quero dizer, desde passes insanos até ser um dos jogadores mais decisivos, ele tem um campeonato, 4 MVPs e é considerado o passador mais habilidoso da história por uma lenda. Pra mim, Aaron no auge é o maior passador que a liga já viu. Ele conseguia levar a bola do ponto A ao B mais rápido e com mais precisão do que qualquer jogador na história da National Football League, na minha opinião. Agora, não confie só no Brady, confie no papai Field Flix, porque minha pesquisa mostra que Rodgers tem o recorde de mais touchdowns de Hail Mary na história da National Football League com 4. Ele passou mais de 400 jogos, sem lançar interceptação e tem o maior rating de passador da história. Mas olha, aqueles quarterbacks de nível 4 que acabamos de mencionar não seriam tão incríveis sem alguns dos melhores jogadores de todos os tempos para receber alguns dos passes deles. Como Marvin Harrison. Não esse. Ele é ruim. Estou falando do pai dele. Marvin Harrison Sr. liderou a liga em recepções e jardas várias vezes, fazendo recepções insanas como essa. Juro que vi esse cara jogar muito ao lado do Peyton Manning por anos, até ganhando um Super Bowl juntos. Há outro jogador famoso por anular atletas desse nível. Ele era tão bom que partes de um estádio da National Football League levaram seu nome. Esta é a Ilha Reeves, o lado do campo que Darrell Reeves cobria, quase sem permitir ações. Anulando lendas como Terrell Owens, marcando 8-5, neutralizando Randy Moss e até interceptando Tom Brady, Reeves era tão bom que seus números pareciam baixos, pois os quarterbacks evitavam lançar em sua direção. Mas nada é tão insano quanto Walter Payton. Ele está entre os 100 melhores jogadores da National Football League por um motivo. Ele era o running back mais rápido da época e conhecido por atropelar quem estivesse em seu caminho. Ele era como uma mistura de Derrick Henry com Jahmyr Gibbs. Mas mesmo que Peyton eventualmente tenha levado seu time a uma vitória no Super Bowl, ele é apenas o segundo de todos os tempos na maioria das principais categorias de corrida. Então eu simplesmente não consegui colocá-lo. Espere. Rufa os tambores, por favor. Nível 5. Os maiores jogadores da história do futebol. Ninguém correu com a bola melhor que Emmitt Smith. Desde criar jogadas de destaque instantaneamente, o que o levou a ganhar o prêmio de novato do ano, até vencer o jogador mais valioso da liga e dominar em 3 vitórias diferentes no Super Bowl, esse Ray Lewis quase arrancava a cabeça das pessoas. Tem um motivo pelo qual ele foi o capitão de uma das melhores defesas de todos os tempos, sempre anulava jogadas que poderiam ser grandes, e na época era apenas um dos 7 jogadores de defesa a ganhar o jogador mais valioso do Super Bowl. Tem um motivo pelo qual esse cara consegue animar estádios inteiros, então fica claro que uma fera como ele merece o nível 5. Mas vamos passar agora para
Bem, os kickers, que também fizeram história na National Football League. Agora, mesmo que você pense em jogadores como Mason Crosby, cujo chute era tão insano que ganhou jogos, quebrou recordes e lidera os Packers em pontos de todos os tempos, ou Justin Tucker, que é um kicker inacreditável, quebra recordes e Chile fez coisas que quase o colocaram na cadeia. Eram os maiores de todos os tempos em colocar a bola entre as traves. Mas eles não são nada comparados ao homem da perna direita de Tom Brady, Adam Vinatieri. Esse cara é facilmente o kicker mais confiável de todos os tempos, porque ele não só chutou o field goal da vitória no Super Bowl, que iniciou a dinastia dos Patriots, como também acabou ganhando mais 3 Super Bowls, ficou conhecido como um dos kickers mais decisivos de todos os tempos, e sua terceira perna ajudou ele a chutar tantos field goals e pontos extras que ele acumulou mais de 2.600 pontos, que é o maior número de pontos marcados por um jogador na história da National Football League. Eu nunca achei que um kicker fosse tão valioso, cara, mas pra ser sincero, kickers são meio chatos. Vamos mudar de posição rapidinho. Não, Didi, quando você pensa nos maiores tight ends, quem vem à sua mente? Fique tranquilo, pense com calma, sem pressa. Acredito que você pensava na consistência de Antonio Gates, na força de Rob Gronkowski ou na longevidade de Tony Gonzalez. Até Tony Gonzalez reconheceu que o melhor é... Quem é o melhor tight end de todos? Eu fico com Kelce. Você ouviu? Kelce já era um dos melhores antes de ser pai da Taylor Swift. E só de olhar para todas as conquistas do Travis Kelce, cara, Kelce teve 7 temporadas seguidas com pelo menos 1.000 jardas. Ele teve o recorde de jardas em uma temporada por um tight end. Além disso, ele tem o maior número de jardas recebidas e touchdowns na história dos Chiefs. E o cara ainda nem terminou. Se ele quisesse ser o melhor recebedor de todos os tempos, talvez devesse ter treinado como Jerry Rice. Eu tinha que pegar os tijolos. Eu me orgulhava de tentar pegar tudo. E o cara não estava brincando. Tijolos como esses eram jogados para ele. Não é de se admirar que Rice quase nunca deixava cair bolas fáceis na National Football League. Todo esse treino fez Rice ter uma das melhores temporadas e uma carreira inigualável desde então. O maior número de recepções de todos os tempos, o maior número de jardas recebidas de todos os tempos, o maior número de touchdowns de todos os tempos. A lista é tão longa que até os veteranos ficam impressionados com ele. Acho que ninguém vai bater o recorde dele. 22.000 jardas e 197 touchdowns recebidos. Isso não deve acontecer. Acabou. Mas, obviamente, eu não poderia passar por todo esse nível sem mencionar os maiores quarterbacks de todos os tempos, como Joe Montana, ou até alguém inacreditável como Peyton Manning, que teve um recorde de 55 touchdowns em uma temporada. Essas estatísticas realmente são insanas, mas também provam que Patrick Mahomes já é quase melhor que Manning nas categorias mais importantes e está no caminho para superá-lo em outras. Mahomes dominou a National Football League mais rápido que qualquer um, em só 8 temporadas. Ele disputou 5 finais do ano e venceu 3 Super Bowls. Isso é raro e ele sempre se destaca. Então nem precisamos falar sobre as jogadas mais absurdas dele, que nenhum outro quarterback conseguiria fazer, ou sobre como ele carrega o time em todo jogo. É óbvio e continuará acontecendo. Mas algo que, na minha opinião, nunca mais vai acontecer é o Greatest of All Time certificado e o único jogador que Mahomes não conseguiu vencer nos playoffs. Thomas Eduardo Patrick Brady Jr. Brady venceu Mahomes 2 vezes nos playoffs, incluindo na conquista de seu 7º Super Bowl, quebrando recordes. Mas se sozinho ter mais campeonatos do que qualquer outra franquia inteira já não fosse loucura o suficiente, ele não apenas protagonizou a maior virada da história do Super Bowl e apareceu em mais Super Bowls do que qualquer outro jogador, com 10 participações. Brady chegou ao Super Bowl em 10 dos seus 21 anos na National Football League, ou seja, 48% das temporadas, uma probabilidade maior do que Steph Curry tem de acertar uma cesta de 3 pontos. Essa estatística não faz sentido, mas esse jogador de futebol americano dominou tanto que nenhum time tem retrospecto positivo contra ele. Ele é um dos raros jogadores a vencer todos os times da National Football League. Sinceramente, eu poderia criar um nível só para o sucesso desse cara, já que Brady detém quase todos os recordes de passes, incluindo o de mais jardas da história, com os outros jogadores em atividade ainda pelo menos 25.000 jardas atrás. Esse cara lançou mais de 50 milhas em jardas de passe na carreira, o que é suficiente para ir até o topo do Monte Everest e voltar 5 vezes. Quero dizer, o que Brady fez é literalmente maior do que o futebol americano. Então, dane-se ser nível 5 ou o indiscutível maior de todos os tempos, Esse cara está praticamente acima de todo mundo e de tudo. Então ele é praticamente um deus.